Pode abrir aí. Olá! Hoje é 10 de fevereiro de 2024. Eu quero dizer à população, os meus seguidores no YouTube e no Facebook, e também no Telegram, que estão a me ouvir, que a minha pessoa, Juarez Cardoso Vital, surpreenderá a humanidade. Por quê? Porque não sou um homem qualquer. As pessoas estão querendo aqui no mundo um semideus. Não é assim. Acontece que os tradutores da Bíblia, eles consumiram com a verdade. E por eles terem escondido a verdade, manipularam a população mundial. Porém, eles tiveram que usar parte de verdades no livro chamado Bíblia, senão não tinha como enganar a população. É aquela coisa, um pescador, para se pegar o peixe, ele tem que colocar isca no anzol. De outra forma, não vai conseguir. Então, o que acontece? Eles tiveram que pegar partes de verdades e misturar no livro que eles fizeram, chamado Bíblia, senão não tinha como enganar a população mundial. Então, colocaram na Bíblia uma série de mentiras. Uma delas é dizendo que o Messias viria nas nuvens, né? Escreveram lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e aí encontraremos com eles nos ares. Isso inventaram. De que forma que o Pai, que criou todas as coisas, vai se manifestar no meio de uma população de forma... Uma população que está toda errada, toda na contramão, vindo alguém lá de cima, puro e perfeito, no meio de vocês, não ficava um vivo se isso acontecesse. Isso inventaram. Arrebatamento da igreja, inventaram. Observa que algo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos, né? Capítulo 17. Que algo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. E nem aceita ser servido por seres humanos. Então, isso inventaram. Então, as pessoas viveu a vida inteira esperando um Deus, um semideus, vindo nas nuvens aí. Isso inventaram. Agora, veja bem, eu digo a vocês que quando eu era novo, eu estava fazendo uma roça lá em Minas Gerais, ali puxando enxada em extrema pobreza financeira. Aí, eu sozinho ali, trabalhando, eu ouvi uma voz interna que falou comigo. Eu recebi, antes disso, uma força, uma capacidade enorme.
O sol estava quente e corria no meu rosto um suor gelado. Então, o que acontece? Ali, eu ouvi a voz interna. Eis meu servo, vou te levantar no mundo. Eu vou te usar no mundo para fazer a maior obra desse mundo. E essa roça você não vai colher. Logo em seguida, aparece o meu irmão vindo de São Paulo e chegou lá, me viu lá naquela pobreza, naquela miséria, disse a mim: "Ah, meu irmão, vamos embora para São Paulo? Isso aqui não tem futuro." Vim para São Paulo, eu, a mulher e os meninos na época. A mudança veio no bagageiro do ônibus, os panos de bunda. Não tinha nada, pobre. Chegando em São Paulo, incentivado pelo pessoal da Assembleia de Deus, eu entrei na aula de teologia bíblica. Ali me apelidaram do irmão 10, que eu tirava 10 em quase tudo. Daí, eu me prontifiquei a ficar em jejum, sem comer e sem beber, 3 tempos claro e 3 tempos escuro, que o povo chama de dia e noite. E aí, quando eu estava ali, isolado em um cômodo, lendo a Bíblia, eu li uma passagem que fala de Mardoqueu na Bíblia, e ao ler aquela passagem eu fiquei emocionado com aquela história e comecei a chorar sozinho naquele lugar. Aí eu ouvi uma voz meiga e suave e disse para mim: "Eis meu servo, na Bíblia tem coisa errada." Ok. Aquilo não me abalou. Eu me lembro que naquele momento eu me levantei da cadeira onde eu estava sentado lendo a Bíblia, depois do choro, e dei uma saidinha para, assim, de frente a onde eu estava, avistei a rua. Quando eu avistei a rua, lá é beira-mar, beira de praia, as mulheres colocam canga, uma canga apenas, né? E eu avistei uma mulher loira, bonita inclusive, o bico do peito dela, dos seios dela, estava só pintado, ela estava sem sutiã, apenas com a pintura nos seios, enrolada apenas em uma canga. Quando eu, que tinha acabado de chorar, que tinha acabado de ouvir a voz do mensageiro Deial dizer que na Bíblia tinha coisa errada, eu tinha acabado de sair do choro, que eu olho na rua, ia passando aquela mulher loira e linda, de forma aparente. Ali, o tempo claro, né? Era cedo, do tempo que o povo chama de dia, eu vi ao entorno daquela loira, em volta dela, um abismo, um buraco enorme. Era feio. E ele era infinito, eu fiquei sabendo. De longe, assim, onde eu estava, eu vi a rua, vi a mulher, e vi a mulher na beira daquele abismo. E aí eu fiquei sabendo que já ela ia cair dentro daquele abismo. Ela estava na beira dele
e ela ia cair naquele abismo. Eu chorava, e eu comecei a chorar de novo. Eu chorava, porque eu sabia que eu não tinha como fazer nada por ela. Quando eu digo a vocês que eu sou um enviado do Pai no mundo, eu não tenho uma prova, 2 provas, 10 provas. Eu tenho uma série de provas materiais. Uma outra feita, eu indo para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu era professor da escola dominical, eu ia com a Bíblia embaixo do braço, de paletó e gravata, de novo. Eis meu servo. O nome Jesus não é verdadeiro. Eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu estava indo para a igreja eu fui, aquilo não me abalou, eu ficava calmo, tranquilo, não comentava a ninguém. Inclusive, essa cena que eu ouvi, que na Bíblia tinha coisa errada, e nem daquela mulher loira que eu vi na beira daquele abismo, eu não comentei com ninguém, nem mesmo com a minha esposa. Porque eu aprendi que Yahweh trabalha no silêncio. Se você ficar batendo língua para aqui e para lá, você fica fora do seu lugar devido. Temos que estar atentos, pronto para ouvir e tardio para falar. Existe um provérbio antigo do povo, né? Que quem fala muito dá bom dia a cavalo. E eu aprendi que Yahweh trabalha no silêncio. Daí eu estava na aula de teologia bíblica, na Assembleia de Deus. Me apelidaram o irmão 10, porque eu tinha facilidade, tirava 10 em quase tudo. Um dia, 2 professores de teologia, um por nome Arthur e outro por nome Júlio César, na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo, disse: olha, tem um assunto aqui, ele é complexo. É um assunto complicado, mas a gente tem que expor a vocês que como vocês, formados em teologia bíblica, não saber disso. Uma hora vocês vão deparar com alguém falando esse assunto e vocês têm que entender pelo menos um pouco do assunto, senão vai ficar muito chato. Foi o que eles disseram. E aí eles disseram: nós não sabemos aonde originou o nome Jesus. Isto, os pastores da Assembleia de Deus. Sabemos que a língua do povo judeu, eles disseram, é o hebraico. O hebraico é novo. O hebraico o hebraico antigo, existe 2 hebraicos, segundo eles. Um é novo e o outro é antigo. Um é moderno e um é arcaico, é antigo. Isso eles disseram. Então, lá em Israel se fala 2 hebraicos, o arcaico, que é o antigo, e o moderno. Isso eles falaram. Nem no arcaico e nem no moderno tem a letra, a consoante J até hoje. Então, não tem como o Messias se chamar Jesus naquele tempo, porque não existia J. E o J só tem 500 anos de existência. Isso eles falaram. E o Messias tem 2.000 anos que nasceu. Então, não tem como, nenhuma lógica do Messias se chamar Jesus. Aí eles começaram a dar exemplos de transliteração de nomes, e afirmando que não tinha como
se transliterar e chegar no nome Jesus, porque nome próprio não pode traduzir, pode se transliterar, mas não tinha como fazer o tetragrama que foi deixado no mundo virar o nome Jesus. Ok. E aí, eu vou resumir aqui, no final eles disseram, mas nós já acostumamos com esse nome Jesus, vamos deixar isso para lá? Eles afirmaram que não sabia como fizeram para arrumar esse nome Jesus. Ok. O tempo foi passando. Aí chegou um certo tempo, dois homens me perguntaram se eu aceitava levar eles lá em Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, uma cidade por nome Cravinhos, em São Paulo, na casa de um homem que era judeu. Se eu aceitava levar eles lá, eles colocariam o petróleo no meu carro, na época. Eu tinha uma Paraty, na época, daquela quadrada, na época era um carro bom, né? E combinei com eles para ir levar eles lá na casa desse judeu. Chegando lá, eu questionei esse homem que se identificou como judeu acerca dessas coisas. E ele disse a mim, não, moço, essa Bíblia João Ferreira de Almeida aí, essas Bíblias que tem no Brasil, isso é o cúmulo dos cúmulos. A Igreja Católica, no passado, ela matava, queimava e enforcava os profetas. Você acha que quem mata, queima e enforca os profetas vai passar a verdade para o povo? Eles consumiram com a verdade. Ele falou, pega a sua Bíblia, por exemplo, tradução João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um padre. Está aí explicado. Eles consumiram com os nomes, porque os nomes tinham vínculo com o Pai, que criou todas as coisas. E embutiu os nomes tendo vínculo com Satanás. Ok. Diante dessa situação, eu fui buscando fontes, provas disso que tinha acontecido. Aí foi aonde, em São Paulo, eu procurei um homem, padre, fui na igreja central, igreja católica, procurei um padre. Inclusive, eu cheguei em frente à igreja, tinha uma banca, um moço vendendo umas coisas numa barraquinha que ele tinha montado, e eu perguntei para uma freira, falei com uma freira que eu queria falar com o padre, a freira disse que não tinha nenhum padre lá. Aí, quando eu disse ao moço da banca, eu lembro certinho, tá? Ele disse, não, aí tem dois padres aí dentro, tem o padre Zé Maria e o padre, eu não me lembro o nome do outro padre que ele disse. Fica olhando essas coisas para mim aqui que eu vou chamar um padre para você. Aí ele entrou lá dentro, ele era conhecido do pessoal da igreja, entrou lá dentro, falou com o padre, e o padre falou que eu aguardasse dentro da igreja que ele vinha me atender. Eu não estou inventando, gente, estou contando em detalhes a situação. Aí o que acontece? Vem um padre velho, chegou, é lógico, quem quer pegar a galinha para matar, para almoçar, não vai jogar pedra, né? Tem que jogar um punhadinho de milho. É o que eu fiz com o padre, para ele me ouvir, eu tratei ele, né? Vigário, eu fiquei curioso acerca de umas certas coisas, e eu até lhe peço aqui perdão por estar lhe importunando, mas dizem que quando a gente não sabe, a gente tem que procurar quem sabe para poder ensinar para a gente. Como a sua pessoa é uma pessoa estudada, esclarecida, eu vou ficar grato se me ouvir, me atender e me responder o que eu estou querendo saber. Ele respondeu, pô, não, meu filho, pode perguntar. Aí foi aonde eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, o Messias nasceu em Israel, é isso? Ele falou, isso. Eu falei, lá em Israel se fala o idioma hebraico, é isso? Ele falou, isso. Eu falei, tem dois hebraicos lá, um que arcaico e um moderno.
Nenhum dos dois, fiquei sabendo que não tem a consoante J. Isso é verdade? Ele falou, sim, é verdade. Eu falei, fiquei sabendo também que a letra J só tem 500 anos de existência. Isso é verdade? Ele falou, sim. Eu falei, mas daí como é que o Messias se chamava Jesus sem a letra J? Se ele é nato de lá, ele era hebreu, falava o hebraico e o aramaico. É isso mesmo, a língua que eles falavam? Ele falou, é. Nem no hebraico, nem no aramaico não tem J? Ele disse, não. Eu disse, mas então, aonde arrumaram o nome Jesus? Ele falou assim, ele tem outro nome. Eu falei, mas qual é o nome dele? Ele respondeu para mim, no momento eu não me lembro. Eu disse, mas é impactante. A sua pessoa é professor do povo, eu para nos ajudar? Eu falei, o nome dele é Yahushua? Ele disse isso, é isso mesmo, é. Ou seja, ele não queria que eu soubesse o nome, mas eu já estava sabendo. Ele quis ofuscar também para mim, que ele sabia o nome. Aí eu disse, mas e aonde arrumaram o nome Jesus? Ele falou para mim, respondeu bem assim, sabe que eu nunca me importei com isso? Aí eu disse para ele, as missas católicas, até o ano que a Bíblia veio do hebraico para o grego, é isso? Ele falou, isso. No hebraico não tem J, no grego também não. Ele falou, isso. Não tem J no grego? Eu disse, não. As missas católicas até o ano 525 eram celebradas no grego, não é isso? Ele falou, sim. Depois que foi para o latim. Ele falou isso. Eu disse, gregos e romanos bem unidos. Ele falou isso. O Deus dos gregos, que adoram mais de 33 mil deuses, é Zeus. Ele falou isso. O Deus dos deuses de vocês, dos romanos, é Júpiter. Ele disse isso. Eu falei, como na Grécia não tem J, eles pegaram o J de Júpiter, o Iesus de Zeus, fizeram o nome Jesus, fizeram a estátua de Jesus e colocou para o povo adorar e consumiu com o nome original da Escritura. Ele falou, não deve ser isso não, e ganhou o mundo. Foi embora correndo para dentro da igreja. É o cúmulo dos cúmulos dos cúmulos. Depois disso, eu não parei por aí. Continuei indo à fonte. Lá na cidade de São Sebastião, tem um cidadão por nome Ronaldo, que era evangelista da Assembleia de Deus, formado em hebraico, eu o questionei. Inclusive, ele trabalha com o juiz de direito. Ele é secretário do juiz de direito, era secretário do juiz de direito na época lá. Eu questionei a ele. Irmão Ronaldo, o irmão que é formado em hebraico, existe J no hebraico? Ele disse não. Olha só, evangelista da Assembleia de Deus de São Sebastião. Eu disse, mas então como Jesus sem J? Ele falou, o nome dele é Yahushua. Eu falei, mas por que vocês não ensinam para o povo? Ele disse, isso é complicado. O povo já acostumou com Jesus e tal, para colocar isso na cabeça do povo, o povo não vai entender. Ok. Na rua que eu morava, no bairro Topolândia, em São Sebastião, tinha um pastor, bacharel em teologia, da Igreja Batista, um senhor já idoso. Na época, eu o questionei. Pastor, o senhor que é um homem letrado, como Jesus sem J? Ele falou, Juarez, essa questão de nome, isso é complicado. A gente já
discutiu entre nós, pastores, essa situação. Não tem mais como mudar isso. Eu falei, ah, é? Mas então o nome do Messias é Yahushua. Ele falou, é. E aí vem rolando. Eu fui atrás de várias fontes. Eu não estou, gente, inventando uma história. Quando eu estava na aula de teologia bíblica, eu questionei os pastores da Assembleia de Deus. Na época eu disse, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu fiquei sabendo que o Pai nas alturas, ele tem uma grande obra comigo no mundo, que eu serei conhecido no mundo inteiro. Como, de que jeito, não tenho nem ideia. Sabendo que isso aqui que eu estou estudando com vocês, isso aqui está tudo errado. Mas também não me disse o que está certo. E eu estou aqui, igual cego no meio do tiroteio, sem saber o que está acontecendo. Eles não me diziam nada. Continuei nessa situação. Com o passar do tempo, Yahu me traz para Rondônia. Aqui em Rondônia, aconteceu uma série de coisas. Deparei com um pastor da igreja metodista, poliglota. Ele fala uma série de idiomas, inclusive formado em hebraico. Eu questionei, eu marquei uma palestra com ele. E aí eu disse, pastor, e essa situação? Ele disse, olha, Juarez, eu sei que você está dizendo a verdade. Eu sei que o nome do Messias é Yahushua. Mas se eu for dizer isso lá na igreja, eles vão me jogar fora da igreja. Eu sou pastor da igreja. Eu ganho tantos salários da igreja. A igreja paga um fundo social para mim de X. Paga água, luz, escola para meus filhos. Petróleo para mim, colocar no meu carro para andar. Eles bancam tudo. Se eu disser isso, eles vão me jogar fora da igreja. E eu vou sobreviver de quê? Foi a resposta dele. Mas ele disse, a gente sabe que você está dizendo a verdade. Ok. Os últimos padres a eu questionar foi o padre Otávio, isso já em Buritis, e o padre Sebastião. O padre Otávio, eu marquei com ele, na igreja central, no escritório dele, fora da igreja, no fundo da igreja. Quando eu cheguei lá, ele estava lá me aguardando. Eu disse para ele que eu fui lá provar para ele que a Igreja Católica é a grande prostituta do Apocalipse 17. E eu disse mais, eu não vim aqui falar da tua igreja, não. Eu vim falar o que está dentro da Bíblia. Agora, a Bíblia vai provar que a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande prostituta do Apocalipse 17 e que as demais entidades religiosas são as suas filhas. Profundo, né? Mas vamos lá. Eu quero ler aqui em Oséias, capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Altíssimo Yahweh, aqui eles escrevem Senhor, são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ok? Eu vou, nesse momento, fazer uma pausa aqui, né? Conversar um pouquinho com os irmãos na sala no Telegram, tá? Eu quero dar oportunidade ao irmão César, né, de Recife. Eu quero dizer para vocês
Abra o microfone do irmão César. Eu quero dizer para vocês que ontem à noite, na hora que começou a escurecer, eu fui para o quarto com a Sara. Eu recostei no travesseiro, a Sara recostou lá no outro travesseiro, e eu dei uma ligadinha para o irmão César de Recife. Vamos ver como foi a nossa conversa. Põe o César aí no ar. Meu irmão César, como é que vão as coisas, meu caro irmão? Estamos aqui na alegria em tê-lo compartilhando as mensagens do Altíssimo e Alvo, mandando um abraço para todos os irmãos aí, que mantenham-se firmes, vigiando, né, Jones? Para que a gente beba dessa riqueza, dessa água tão rica que é o nosso Pai Alvo. Oi, irmão César, eu gostaria que o irmão comentasse um pouco da nossa conversa ontem. No começo da noite, eu, você, a Sara, que você fizesse assim, um comentário com os irmãos. Sim, estávamos aqui, eu estava meditando e estava pensando em vocês, né? E fui surpreendido pela ligação de Juarez e começamos a falar sobre, começou a mandar uns áudios, né? E eu comecei a tocar à distância. Ele gravava um cântico e eu gravava um solo de sanfona sem voz nenhuma. E quando nós percebemos, estávamos assim com cânticos. Tanto que eu peguei um canto que Juarez fez de primeira, da forma que ele vem fazendo sempre, né, que é uma das coisas que eu, que sou músico há tantos anos e trabalhei com tantos artistas, fico impressionado a facilidade, né, tanto das letras, quanto a melodia e a questão rítmica. E fui surpreendido por um lindo cântico que pedi a ele permissão para gravar com a sanfona. Peguei e eu acho que os irmãos já estão tendo conhecimento, porque eu acho que já foi divulgado. Foi colocado no YouTube. E essa é uma das coisas positivas que a gente recebe. Então, Juarez é uma corrente de água viva aí, de fogo. É um fogo, Juarez. Irmão César, você que é artista profissional, você já me relatou que é amigo de todo o pessoal da mídia, pessoal das televisões, né? Os artistas, cantores famosos, são seus amigos, o Silvio Santos e outros, e todos aí da mídia. Faustão e outros, todo esse pessoal te conhece. Esse pessoal tudo lhe conhece, esse pessoal da mídia. Quando você diz para eles que eu faço a música tudo na hora, eles não acreditam, né? Não acredito, porque existe um método de compor, né? Alguns fazem uma letra e eles cortam e vai fazendo, vai estudando qual é a forma que faz, para depois da letra se juntar com um músico, para o músico criar uma melodia diante do que ele escutou. E aí, em discussão, criar uma música. E no seu caso é diferente, né? A gente que tem uma certa atenção e observa com cuidado, a gente vê as mensagens saindo de forma nítida. Mas aí eu tenho... Música. Mas, viu? Aí eu tenho algo para relatar a vocês. A você e aos irmãos que estão ao vivo aqui, nos assistindo, nos ouvindo. Eu fiquei sabendo uma série de coisas, como eu disse, que eu questionei padre Otávio, padre Sebastião aqui em Buritis. Todos eles afirmaram que eu estava com a verdade, porém deixasse o povo e tal. O que me impressionou, que algo vinha me mostrando desde menino, né?
que eu seria levantado para fazer uma grande obra. Há anos atrás, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu consegui tirar pessoas das religiões de forma pessoal. Chegar neles e conversar e tal, e mostrar, e teve alguns que conseguiram enxergar. Mas eu fiquei sabendo que a obra, ela dava-se início em 2018. O interessante, ô Cezinha, e ao vocês que estão me ouvindo, que antes de 2018 eu não conseguia cantar nada. Sabe o que é nada? Zero. Quando chegou 2018, eu fiquei sabendo. O Enoque chegou para mim, na época, e disse para mim: Papai, o senhor está sabendo de alguma coisa? Eu disse: sim. Mas o que, por exemplo? Porque está tudo parado. Você disse que a obra começava em 2018, eu não estou vendo nada. Eu disse: olha, eu fiquei sabendo que eu tenho que primeiro fazer uma viagem. Eu tenho que ir para Porto Velho, tomar um avião, descer em Guarulhos, tomar um outro avião, que vai ser uma conexão, ir para Vitória, no Espírito Santo. De lá eu vou ter que ir para a Bahia, Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu tenho que vir para Belo Horizonte. Depois eu tenho que vir para São Paulo. Depois eu vou para Guarulhos. De lá eu embarco de novo para Rondônia. Aí eu tenho que comprar um celular e gravar vídeos e colocar na internet o que eu sei. Inclusive, o meu celular era aquele celular, aquele tijolinho, né, que só fazia ligar com ele. E esse outro celular eu nem conhecia, que tem tela, né, que pode utilizar gravando vídeo. Ele falou: mas é isso? Eu falei: é. Mas isso, só isso? Eu falei: é o que eu sei. Eu tenho que fazer isso. E aí eu viajei, fiz a viagem, igual eu falei, eu fiz a viagem. Quando eu cheguei de lá, o outro menino, o que me bateu e quebrou o braço, eu pedi para ele comprar um telefone mais barato pela internet. Ele comprou um telefone na Bahia, que é esse J7, que eu estou aqui com ele, abriu a sala nele. E aí, roubaram o telefone em São Paulo. A transportadora veio com o telefone, a empresa mandou o telefone, o aparelho. Quando chegou em São Paulo, roubaram. Aí o menino questionou a empresa lá, eles enviaram outro, mas aí demorou um mês mais para chegar. Aí foi aonde eu fiquei sabendo que eu teria que gravar. Mas gravar o quê? Eu leigo de tudo, não sabia nem ligar o celular, pedi aos meninos para me ensinar a ligar o celular, como é que eu fazia para gravar o vídeo. E aí foi aonde, quando chegou na hora, no tempo de gravar, que o povo chama de dia, eu fiquei sabendo: é hoje, eu não posso passar de hoje, eu tenho que gravar o vídeo hoje. Na época eu estava aqui na minha propriedade rural, onde eu estou agora. A Guiomar me chama: vamos para a cidade? Eu pensei: vamos. Na época eu tinha uma caminhonete Hilux, carroceria de madeira. Eu fui com ela para a cidade. Peguei o carro e fui para a cidade. E daí, chegando na cidade, eu falei: o vídeo eu gravo lá na cidade. Mas isso foi passando o tempo claro. Quando estava perto já à tardezinha, a Guiomar, nós chegamos lá, a Guiomar chegou e já saiu para a rua e deixou eu sozinho lá. Falei: pá, vou aproveitar agora para mim gravar o vídeo. Posicionei o celular, né? E aí saiu o vídeo YHWH e o absurdo das religiões. Primeiro vídeo. O que impressiona que um cidadão, uma semana depois, mais ou menos, entrou em contato comigo um pastor de uma igreja do Paraná e disse para mim, eu não lembro bem se foi uma semana ou foi um mês, eu estou aqui meio...
Eu sei que foi pouco tempo depois que eu gravei o vídeo. Entrou um pastor do Paraná, um homem de 70 e poucos anos, e disse para mim, olha, eu estava na igreja, eu sou pastor há mais de 20 anos, eu sou pastor regional, tomo conta de várias igrejas, e eu estava dentro da igreja, ouvi uma voz que eu abandonasse tudo aquilo e fosse para casa. Em obediência, eu não entendi nada, pedi licença, deixei o pessoal na igreja e fui para casa. Chegou em casa, eu dobrei o joelho, chorando, implorando para o Pai me mostrar, enviar alguém para me mostrar o que estava acontecendo. Diz ele que quando levantou do joelho chorando, que ele vai no computador, ele foi em cima do vídeo YHWH e o absurdo das religiões. E segundo o que ele contou, eu entendi que foi exato no momento que o vídeo tinha entrado no YouTube. É de impressionar. E aí ele disse que uma hora ia pegar a caminhonete dele lá e ia vir na minha casa encontrar comigo. Porém não veio, não sei o que aconteceu. Ok. E daí para frente eu comecei a cantar automático e tocar automático. Eu já sabia alguns tons em violão e tal, mas apenas arranhava a mínima coisa. É lógico que eu não sou um violonista, né? Eu não sou um tocador de violão. Mas o pouco que eu sei hoje, eu aprendi depois daí, foi que desenvolveu. E assim está acontecendo as coisas. Quando eu disse que eu sou o enviado do Pai no mundo, e que eu tenho várias provas, imensidões de provas eu tenho. E quem criticar, eu tenho pena, que depois vai chorar, arrependido. Mas então, irmão César, É isso aí. E aí saiu vários cânticos, né, irmão César? Vários. O irmão tem uma ideia quantos? O irmão tem uma ideia quantos que eu nem contei? Olha, mais ou menos uns 10. Isso ontem à noite. Foi. E Nós conversando, não, isso fora os que eu apaguei, né? E a senhora ficava brava comigo. contando com isso aí tem mais. Interessante, né? Depois ali nas plataformas. Cezinha, eu vou resumir aqui algo que eu vou contar. Uma certa feita, eu estava em casa e eu saí para ir na casa de um moço que tinha me convidado para ir na casa dele. E eu montei numa moto Titan. Você que já viu, veio aqui e viu a altura da serra para chegar em casa. Quando eu cheguei no topo daquela serra, eu não conseguia guiar a moto. Eu fui tomado por um poder. Eu senti um gozo do pé à cabeça. César, eu sentei numa pedra e eu chorava. E tome chorar. Eu chorava, eu chorava. Era um poder, um gozo, uma tranquilidade sem explicação. Não existe no mundo. E ali eu avistei um fogo. Isso era a tardezinha. Estava quase escurecendo. Eu avistei um fogo que atravessava todos os países do mundo. E aí o pai fala comigo, eu vou te utilizar, você vai andar todos os países do mundo da forma que você, vai chegar um momento que você vai conseguir andar da forma que você bem quiser. Tanto de carro, tanto de avião, tanto sem avião. Vai chegar um momento na minha vida que eu vou ser transportado de um país para o outro sem precisar de passaporte. Não vai existir homem no mundo que vai conseguir me barrar. Eu não estou inventando não, tá? Não. Quando eu estou dizendo que eu sou um enviado do Pai no mundo, eu não estou inventando. Esse processo que está acontecendo comigo hoje na justiça, isso é assim mesmo. Tudo que eu fiz
Eu cumpri ordens. Inclusive, os policiais, quando chegaram aqui, que eu tinha pego as coisas do barraco dos caras, para os caras não mudar para cima da minha terra, eu procurei a justiça, né? O primeiro passo que eu tinha que fazer era procurar a justiça. Eu não podia passar por cima das autoridades. E eu não passei. Eu levei o conhecimento do Ministério Público, da delegacia, fiz tudo. Não tomaram providência. Aí eu fiquei, foi o que eu falei para o juiz, eu falei dentro do fórum, eu falei, eu procurei a justiça, eu não fiz nada por conta própria. Acontece que eles não me atenderam. E aí, eu pego as coisas de dentro do barraco dos caras, caixa d'água, vaso sanitário, mangueira, mais de 10 sacos de capim que eles iam plantar dentro da reserva e plantou. Reserva que eu tinha preservado há mais de 20 anos. Então, eu teria que ser um ladrão muito trouxa para pegar isso e trazer para minha casa, né? Então eu não estava roubando. Aí o que acontece? Aí as polícias chegou, pegou tudo dentro da minha casa, achou tudo guardado. Aí falou assim, mas aí um policial perguntou assim, mas não estou entendendo essa história, mas por que o senhor fez isso? Foi para chamar a atenção da justiça? Eu disse, isso. Ele falou, e chamou. Chamou, mas não resolveu nada. Pelo contrário, eu tinha pedido no Ministério Público, eu precisava de uma proteção, fizeram o contrário. Botaram medida protetiva para o tal de Abraão, que é o cabeça da situação. Agora, ô César, o interessante dessa história é que os meus 2 filhos vêm com esses 3 caras que estão aí na terra, né? Eles são mais, são uma série de irmãos. Vem o Lucas com a espingarda, atira em mim, a falha, porque eu tenho proteção. Aí ele pega no cano da espingarda com 2 braços, me espanca, me dá chutes e pontapés. Eu tenho 2 testemunhas oculares do fato, que é o Everton e a Gabriela. Ficaram quietos, que eu pedi eles para ficar quietos, não fizesse nada. Eu sentado na cadeira, estava sentado, eu fiquei. Apanhei sentado. Aí os caras vêm, o Lucas com a espingarda, o Abraão com outra, e os caras não pegam porte ilegal de arma, não pegam nada. Eu registro o boletim de ocorrência, ninguém é intimado. Interessante, né? Legal, hein? Mas, viu? Eu peguei essas coisas lá, não peguei por conta própria. Foi mandado pegar. Eu cumpri ordens lá de cima. Porque Yahweh queria me fazer saber como funciona a justiça aqui no mundo. Como eles trabalham. Aí, mas só que aí é sofrimento para mim passar por tudo isso. Eu ser obrigado a fazer um negócio. Eu não queria fazer de jeito nenhum. Ô Cezinha, eu sou honesto ao pé da letra. Se você andar comigo nas lojas grandes de Buritis, nos comércios, meu amigo, aqui tem uma cooperativa, eu já peguei dinheiro lá sem avalista, várias vezes, que é um banco. Isso é para qualquer um, não. Inclusive, eles falam assim, não fala isso para ninguém, porque isso complica e tal, porque é raríssimo, a gente faz isso para... é raríssimo a pessoa. Então aqui eu estou sendo bandido numa coisa que tem nada a ver com nada. Meu irmão, é feia a situação. Então, aí as pessoas não sabem de que se trata, fica chutando a peteca, falando pelas orelhas, e na hora de prestar conta, como é que faz? Como é que fica? Eu fui colocado aqui para passar por toda a situação. É igual quando eu casei com a Sara. Eu nunca imaginava na minha vida, jamais, eu tomei um susto. Não, eu ia imaginar nunca que essa mulher que eu era Abraão, eu estava sabendo. Mas eu tinha questionado Yahweh antes. Mas é a Sara, onde está a Sara? E tem uma. Cezinha, você viu no cântico que eu cantei para a Sara hoje? Automático, inclusive, você estava na ligação comigo? Sara deitada numa rede, eu pedi o Luquinhas e a Rafinha para gravar, posicionar a câmera nela, e falei, ô César, eu falando com você no telefone,
Eu vou fazer um canto para a Sara que está deitado na rede aqui, ó. Mas será que eu vou cantar o quê, Cezinha? E aí, você ficou dando risada? Isso. E aí, gravei o canto. E você observou o canto? O que, que eu disse no canto? Que algo vai iluminar ela e levar ela às alturas. E vai, tá? Aquilo ali não era o Juarez falando, não, tá? Sim. A Sara, eu disse para a Sara, ô Cezinha, Sara, nós estamos com tudo nas mãos. E quem abraçar algo de verdade, suportar as calúnias, as aflições, porém tem que suportar calado, nada de revidar. E algo manda eu dizer a vocês que quando alguém vier discutir com vocês, ainda que vocês estejam 100% corretos, não abra a boca, fica calado. Que calados e algo vai ajudar vocês. Se vocês discutirem, vocês perdem a proteção de aula. Mas se vocês ficarem caladinhos, suportar tudo, vocês vão vencer, tá? Porque essas lutas e essas aflições, essas coisas, isso é passageiro. Não existe tempestade que não passa. Vai acabar a tempestade, tá? E vai vir uma bonança e profunda. Eu disse, eu comecei a subir o morro. Quando eu chegar no topo do morro, aí a coisa fica boa. Eu não estou seguro, Igário, pode, Cezinha? Nós estamos tendo o privilégio de ver tudo isso, sabe? Bom, Juarez, eu acredito que a grande maioria dos irmãos aí que estão sincera com o precioso e algo, já sabe e tem provado dessa tranquilidade. Eu mesmo sou uma testemunha. Minha vida toda eu passei em shows, vivendo aí no mundo, já fui para mais de 10 países e tal. E nada me alimentava. Até que eu tive contato pela primeira vez com o seu vídeo e desde aquele momento a minha vida tem se transformado. Olha, Cezinha, aproveitando a oportunidade, tem vários irmãos, né, querendo vir comprar terras em Rondônia, para ficar perto da minha pessoa. Eu digo a vocês que não é um mau negócio, tá? É um bom negócio. Há um grande segredo aqui nesse lugar onde eu estou, tá? O segredo aqui é enorme, é o maior do mundo, tá? O maior segredo do mundo está onde estou, tá? Olha, há uma mentira na história. Dizem que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Tem uma história de D. Pedro, também é tudo lero-lero. Tudo invenção. A realidade não conta ao povo. O povo hebreu, eles foram expulsos da terra deles. E eles emigraram para o Brasil, tá? O Juarez sabe. Tá? É profunda a coisa, tá? Esse Brasil aqui vai ser o celeiro do mundo. Tá? A coisa está se agravando no mundo inteiro. Mas nós que abraçar a verdade com força, vamos vencer e vamos sermos renovados, purificados e preservado com vida. O velho se tornará novo. As pessoas que se arrependerem agora têm chance de entrar no novo reino. Porque o Pai, ele está a chamar. Vinde a mim, todos que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de entendimento. Aí o versículo que lê, Oséias 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? É uma interrogação. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as saiba. Porque os caminhos do Altíssimo e Alto, aqueles que querem o Senhor, são retos. E os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Olha só, Cezinha. Olha aí. Olha o segredo. Olha aí. Olha o segredo. Os transgressores entram nele e nele caem. Nele quem? No caminho verdadeiro cai. Ok. Vamos repetir o versículo. Oséias capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que saibas? Porque os caminhos do Altíssimo e Alto são retos. Aqui eles escrevem Senhor, que é Baal. E os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Neles quem? Os caminhos de Ial são retos, mas os transgressores neles cairão. Temos uma vantagem. A preciosidade de Ial, ela é profunda. Todos os homens e todas as mulheres, enquanto estão em corpos carnais, está com a oportunidade de regenerar, se consertar e não ir para más lençóis. Existe uma situação feia para quem já tirou a vida de alguém. Eu não posso dar meio termo. Quem já tirou a vida de alguém, ele tirou a oportunidade que foi dada a outra pessoa. Ele pagará por isso. Porém, mesmo alguém que tirou a vida de outra pessoa, se humilhar a Yahweh, sair da idolatria e buscar a Yahweh perdão, ele perdoa. Porém, você vai ter que pagar a consequência do erro. Não tem boca, não tem meio termo. Vai ficar mais fácil a sua situação de se resolver. Melhora o seu quadro. Mas que tem que pagar, tem. Não tem meio termo. É como se você quer arrancar o braço de alguém fora, você pedir perdão para ele, ele lhe perdoa, mas aquele cidadão sofreu com aquele braço arrancado. Por não ter mais aquele braço. Então você vai ter que pagar a consequência do sofrimento do outro. O perdão é uma coisa. Agora, a consequência do erro cometido é grave. Meu irmão César, Oi. Vamos fazer um desafio com esses artistas aí, que você conhece. Uma hora você agenda com... Vamos com calma. Isso. Vamos com calma, com tranquilidade. Uma hora você agenda com alguém deles aí, para a gente desafiar eles e fazer música ao vivo, eles ouvindo. E aí eu vou chegar perto deles e dizer assim, você quer que eu cante sobre o quê? Quer que eu coloque no canto o nome da tua esposa, do teu filho, do lugar que você trabalha? Vê aí o que você quer que eu fale. Vamos, eles vão ficar... Aqui tem um povo que a gente chama de improvisadores, né? Que são os cantadores. Cantadores, né? E aí
nesse caso, eles vão ficar básicos. Não, porque daí é o seguinte, aí eu vou pegar o violão e você vai pegar a sua sanfona, e nós vamos fazer ao vivo sem ensaiar nada. Como a gente tem feito, né, João? Como nós temos feito, né? Então, vamos fazer, né? Mais ou menos assim, né? Meu amigo César, nesse momento agora, ao vivo comigo a falar, uma multidão está me ouvindo, no YouTube, nesse lugar, também aqui na sala no Telegram, com os irmãos a conversar, uma linda melodia vocês ouvirão, e algo nas alturas, é força, é vida, está conosco para nos ajudar. Vamos em frente, não tem de que temer, e ao é teu amigo vai lhe consolar, no tempo certo, na hora certa, e ao vai lhe ajudar, no tempo certo, na hora certa, deixa o tempo passar. Meu amigo César, foi um prazer lhe conhecer. Tu és o meu amigo, quero lhe relatar. E ao é precioso, é o melhor amigo, e conosco ele sempre vai estar. Simples, né, César? É sobre isso que falo. É bom que os irmãos todos vejam. César, eu não sei um cântico de cor, é tudo automático. Eu sei. E nenhuma, eu canto quantos eu quiser. Aqui agora, se eu quiser cantar 10 cânticos diferentes um do outro, eu canto. Essa não. Aquele mesmo que eu gravei aí, você cantou ele de outra forma. Canta mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Hoje é o 7º tempo, estamos a repousar, estamos em união, em um mesmo lugar, ligados com Yahweh, que nas alturas está. Gostou, né? É isso aí, meu irmão, é isso aí. Louvado sejam os pais. Pois é, meu irmão César. É um prazer enorme ter o irmão comigo nessa luta aí. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui ao vivo. Eu não vou dar certeza absoluta, mas estou programando, como em São Paulo, o reduto maior de pessoas que aceitou a verdade está em São Paulo, porque é o maior estado do Brasil, né? A maior população do Brasil está em São Paulo. Então, a gente vai está programando em fazer um encontro dos irmãos em Botelho. Fica pertinho de São Paulo. Botelho é Minas Gerais, mas está a 214 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Tá. E também é em Sapucaí Mirim, que está também pertinho de São José dos Campos, que é pertinho de São Paulo. Né? Então, eu estou aqui pensando em a gente fazer um encontro no mês de março. A data a definir. O Altíssimo Yahweh está conosco. Aqui em Rondônia está acontecendo uma coisa séria. Quero passar para vocês essa situação.
Mês de janeiro, fevereiro, em Rondônia, é água, é tempo de água, chuva, chuva, chuva. Eu afirmo a vocês que, ao meu ver, não está chovendo 10% do acostumado. Sumiram as chuvas. Está tudo verdinho aqui, mas chovendo bem pouquinho. A coisa é séria. O que está acontecendo? Acabaram com as florestas. E a população vai pagar o preço do erro cometido. É feia a coisa, tá? Porque isso aqui chovia. Eu estou aqui há 25 anos. Isso aqui chovia. Chovia. E agora, cada ano que passa, a coisa está piorando. O povo não para de desmatar, a coisa fica séria. O governo fala de preservar o meio ambiente, mas é só falácia. Verdade mesmo é outra. Porque se fosse preservador de meio ambiente, eu não estava preso. Isso é o cúmulo dos cúmulos que faz esse povo. Eu digo para você que é do IBAMA, para você que é dos órgãos ambientais aí, vocês que trabalham em Ministério Público de outros estados, eu estou aqui, meu irmão, num barco à deriva. A situação aqui é feia, eu estou preso e injusto. Porque denunciei o desmatamento ilegal numa reserva sustentável. E aí, cadê vocês? Vocês são meus amigos, amigos dos animais que estão na floresta? Hã? Eu fiquei com uma pequena área aqui em floresta. O ambiente dos animais estão pequenos, o espaço deles está curto. Eu estou aqui disposto a fazer o reflorestamento onde os caras desmataram, mas os caras estão em cima da reserva, morando em cima. E cadê vocês para tirar os caras de cima da reserva e fazer o reflorestamento? Eu me prontifico a fazer o reflorestamento, estou dependendo de vocês. Cadê vocês? Eu provo para vocês que se me colocar a área em minhas mãos, eu faço o reflorestamento. Não estou inventando, não. Porque há necessidade. Porque o ambiente dos animais ficou pequeno no lado que pertence a mim. É cheio de... Lá tem anta, aqui tem anta, tem porcão do mato, tem catete, que você chama de catitu, tem veados, araras, pacas, veados, porque eu não permito caçar na minha área, porque eu não como carne. E comer carne é o cúmulo dos cúmulos. Então, eu não como carne. Então, eu não caço, não pesco, não mexo com isso. Então, meus irmãos, vocês que trabalham no Ministério Público, vocês que são da Justiça, me ajudem aí, façam alguma coisa. Vocês que estão aí em outros países, estão me ouvindo, eu tenho seguidores no mundo inteiro. Você que é da Justiça aí, da Promotoria Pública, porque aqui em Buriti está uma catástrofe. Eu denunciei tudo no Ministério Público, não fizeram nada não, eles não estão nem aí não, que se exploda o meio ambiente. Mas eu sei que aí para fora tem pessoas boas nesses órgãos aí, bem intencionadas, querendo o bem do meio ambiente e da população, porque olha, a falta das florestas, olha a situação que está aqui agora, cadê a chuva? Isso é para o bem dos seus filhos, dos nossos netos, bisnetos, né? Então é isso. Eu imploro a vocês, vem aqui me socorrer para que a gente possa rever essa situação e reflorestar esse dano ambiental. Estou aqui pronto a fazer o reflorestamento, mas cadê as autoridades? Pelo contrário, me prenderam. Aqui me prenderam. É um caos. Ok? E já eu agradeço. Meu caro Cezinha. Oi, irmão Juarez. Eu queria dizer que alguns dos irmãos que foram aí como eu, tivemos de perto, não é? Presenciamos a atividade sua na sua terra e a presença
preservação de um bioma, de um pasto diferenciado, e você não está pedindo para você, não está pedindo para a natureza. Cadê Exato. O ambiente dos animais ficou pequeno, César. Aqui está dependendo de fazer esse reflorestamento para aumentar o espaço dos bichinhos. Nós estávamos andando aí e a gente viu o quanto é necessário e urgente. Então a gente pede, apela para os órgãos públicos aí que se sensibilizem. Olha, Deus, eu tenho certeza, como você falou, que tem pessoas de bens aí e que precisam fazer algo. Então vamos observar com mais carinho, vamos observar com mais respeito, porque é só propaganda que esses políticos fazem. E a verdade, cadê a verdade? Que nunca chega a gente está aqui vendo as coisas acontecerem e está pedindo com educação, com respeito. Precisamos rever isso de forma séria. Meu irmão César, você que já esteve em 10 países fora do Brasil, você tem um grande conhecimento na sociedade. Eu peço a você, faça um apelo a essas autoridades aí, superiores, para que eles possam ajudar, né? Ao bem dos seus próprios filhos. Tenho alertado a alguns amigos, políticos, deputados, juízes, e eu acho que vai haver movimentações, e é importante que o pessoal do próprio Buriti acordem e atentem para isso, né? Isso é porque é um cuidado que deve ser tratado com urgência, porque 25 anos que você mora aí, que era chuva, e agora a gente está passando, você está passando aí 3 tempos sem água, já é um sinal gravíssimo. Não, hoje, por exemplo, não choveu. Ontem não choveu. Antes de ontem não choveu. É de pressionar, tá? E tem uma, agora aqui em Rondônia, nós estamos na data do pleno inverno. Agora é na época de mais chuvas. Está desse jeito, imagina no tempo mais enxuto. Olha, pois é. Tem que tomar providência, a coisa é séria. É sério, meu irmão, é sério. Mas, Cezinha, foi um prazer falar contigo, meu irmão. Um abração. Um abraço, irmão, e mandar um abraço a todos os irmãos. Continua aí, seguindo a gente aí no YouTube aí, meu irmão. Ok, vamos. Sempre. Essa live aqui eu não sei até onde vai, hoje é 7º tempo, não estou preocupado, estou aqui tranquilo, sabe, César? Estamos tranquilos e louvando o Pai. Agora está começando a querer cair uma garoazinha aqui, mínima coisa, um mijinho, um pouquinho é mínima coisa. Aqui está chovendo. Mas viu, Cezinha? Então, Cezinha, se tudo correr dentro do que a gente está pensando, a gente vai fazer, depois do meado de março, um encontro em Botelho, Minas Gerais. E depois em Sapucaí, Mirim. Porém, esses encontros agora vai ser diferente. Os encontros vai ser sexta, sábado e domingo, apenas. E eu quero também pedir já aos irmãos aqui nas redes sociais que nós não podemos deixar as despesas em cima só do dono da casa, do dono da propriedade. Na verdade, o encontro em Botelho vai ser numa pequena propriedade rural. E lá em Sapucaí Mirim, também numa pequena propriedade rural. O que acontece? Cada irmão ou irmã que tiver condição, leva um pouco de mantimento para ajudar na despesa do tempo, para você mesmo comer lá. A verdade é essa. O que você vai levar, você mesmo vai comer e ajudar algum irmão ali também. Para não ficar o peso tudo nas costas de um só, né? Tá certo, irmão César? Ok, irmão, válido essa observação sua. Os irmãos que tiver uma certa condição, vamos sim contribuir com os outros irmãos para que a gente estejamos juntos. Tem o irmão Balduino e o irmão
Abre o microfone do irmão Balduino. Tem outro irmão lá dos Estados Unidos que também está querendo vir. Como é que é o nome do outro? Como é que é o nome do outro irmão? Lembra, César? O outro eu não conheço, não. É um amigo de Balduino. Ele vai dizer aí a você. Eu também não me lembro. Procura Balduino aí. Não sei se Balduino está aqui na sala. Estão procurando ele aqui. Parece que esse Balduino não está ao vivo aqui com nós, não, na sala, não. Irmão Balduino, nós estamos te procurando na sala, no Telegram. Ele estava até um tempo atrás. É, pode ter tido problema de internet lá, né? Tá aqui, viu? Eu estou vendo ele. Ué, seu Luquinha, por que ele não está achando? O Balduino aperta aí. Achamos, encontramos. Pode permanecer aí, ô Cezinha. Não tem problema não, se o microfone permanece aberto aí. Ô, irmão Balduino! Alô, irmão Balduino! Meu caro Balduino, seu microfone está aberto. Você abriu aqui? Tá certo. Alô, irmão Balduino? Alô, tá me ouvindo? Ô, meu caro, agora sim, como é que vão as coisas, meu irmão? Seja bem-vindo, para nós é um prazer recebê-lo aqui conosco, ao vivo. Para mim também é um grande prazer aí estar acompanhando essa live que está tão emocionante com essas mensagens e a conversa que o irmão já tive aqui com o irmão César. É sempre boas novas para a gente. Isso traz alegria para nós todos. Eu estou aqui ouvindo o irmão falando desse encontro. Já sabes que como a gente já está planeado também para o nosso encontro lá. E quem sabe se eu tiver oportunidade para estar aqui, para mim é um grande prazer. E mesmo assim que eu não tiver a oportunidade dessa vez, e estarei aqui pronto para ajudar para qualquer coisa que os irmãos precisar também. Ô, irmão Balduino, como é o nome daquele amigo seu aí dos Estados Unidos que está querendo vir comprar terras aqui em Rondônia? É o Valdir. Ele não está na sala aí não, né? É Valdir o nome dele, irmão? Alô? Cortou o telefone. Alô, irmão? Irmão Balduino? Alô, irmão Balduino? A ligação com o irmão Balduino... Já tá aberto. Alô, irmão Balduino? Deve ter dado problema na internet do irmão Balduino lá nos Estados Unidos. Então, meus irmãos, na verdade, nós somos os eleitos de Yahweh para comandar o mundo aqui. Por enquanto, o governo está na mão de Satanás. Só que o meu pai, Yahweh, o nosso pai, Yahweh, vai tirar o governo das mãos dele e vai colocar em nossas mãos. Na verdade, foi permitido ele governar por um tempo. E o tempo dele está finalizando. E aí, depois de finalizar o tempo dele, governaremos nós. E ao vai levantar no mundo um governo justo e perfeito, aonde reinaremos na tranquilidade de Yahweh. Eu tenho aqui uma série de coisas anotadas para ler. São coisas e coisas importantes. Eu vou apenas ler por enquanto, depois não sei se vou comentar, e Yahweh proverá.
Parece que vou fazer uma mistura, mas não é uma mistura. No final vocês vão entender. Provérbios capítulo 23, versículo 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiceis os seus manjares gostosos. Repetindo, Provérbios 23, versículo 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiceis os seus manjares gostosos. Essa passagem, ela é profunda. Por exemplo, o pessoal hoje tem uma multidão no carnaval comendo pão maligno. Prazer satânico. O pão satânico. O que é que tem no carnaval? Bebedices, adultérios, malandragem. O impressionante é que as pessoas que dizem que são autoridades fazem parte desses absurdos, dessas coisas. Será que essas pessoas estão enxergando alguma coisa? Eu tenho pena, porque essas pessoas que estão nessa situação vão ficar fora do reino de Ialvo. Isso é engano, gente. Esse prazer do carnaval aí, isso é engano. Existe algo gostoso, algo perfeito que dá prazer, que vocês nem imaginam. Isso aí está desviando vocês da realidade e levando vocês para o abismo. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, junta com o povo hebreu, consumiu com a verdade e implantou a mentira na literatura que eles deixaram no mundo. Satanás é especialista em enganar. Ele engana por vários ângulos. Ele tem uma facilidade imensa de enganar. Vamos lá? 1 João capítulo 4, ou melhor, 1 João capítulo 8, versículo 44. 1 João capítulo 8, versículo 44. Vamos lá. É séria a coisa. Não é simples. Estou procurando aqui, mas já encontrei. João, ou melhor, não é 1 João, é São João. João, capítulo 8. Perdão aí, irmãos. As coisas acontecem para que chegam em mim o que eu tenho que falar com vocês. Depois que Satanás inventou a palavra desculpa, ninguém mais pede perdão. E Al me fez saber que quem inventou a palavra desculpa foi Satanás. E depois que Al me fez saber isso, eu não peço mais desculpa a ninguém. Eu falo, me perdoa, minha irmã. Me perdoa, meu irmão. É interessante, né? Satanás muda as coisas. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Vou repetir.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os seus desejos de vosso pai? Satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás é especialista em mentir. E quem fez esse livro chamado Bíblia foi Satanás. Quem fez a Torá foi Satanás. Quem fez a Cabala? Satanás. Quem fez o Taná? Satanás. Quem fez o Talmud? Satanás. Nessas literaturas só tem mentira? Não. Tem verdades e tem mentiras. Como já disse, o pescador sábio não vai colocar o anzol sem isca no rio. Eles colocaram um pouco de verdades misturadas nas literaturas para enganar a população mundial. Eu pergunto a você que é padre, eu pergunto a você que é pastor, eu pergunto a você que é ancião da cristã no Brasil, como Jesus, se a letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel, onde nasceu o Messias, fala-se o hebraico e o aramaico. Nem o hebraico e nem no aramaico tem a letra a consoante J até hoje. Arrumaram esse Jesus aonde? Observa em Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, que quando Saulo de Tarsis ia andando no caminho de Damasco, perseguiu o povo de Iorro, ele caiu por terra, ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, na Bíblia tradução, João Ferreira de Almeida, diz que quando Saulo ia no caminho de Damasco, perseguiu o povo do Pai, ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas como? De que jeito? Se Paulo era judeu, erudito, doutor da lei, ele era letrado, formado aos pés de Gamaliel. A sua língua de origem é o hebraico, que ele era hebreu e cidadão romano. E ele pegava a carta dos romanos para perseguir os anunciadores da verdade daquele tempo. E nenhuma dessas viagens, no caminho de Damasco, ele depara com Yahushua. E Yahushua questionou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como? Se não existia J? Se o J foi existir mais de 1.400 anos depois. E diz que ele ouviu uma voz que lhe dizia em língua hebraica, Atos capítulo 26, versículo 14 e 15, na Bíblia João Ferreira de Almeida, está escrito que ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. E como ele falou Jesus, se no hebraico não tem a letra J até hoje? Responde para mim, você que é pastor, você que é padre, você que é ancião do cristão do Brasil. Vocês estão enganando o povo. Deus é o cúmulo. Deus é a maior estátua que tem no país da Grécia, que é Zeus. Os gregos são adoradores de mais de 33 mil deuses. As missas católicas até o ano 525 eram celebradas no grego, depois que veio para o latim, que é a língua do Vaticano.
Na Grécia também não tem J até hoje. E daí eles pegaram o Iesus de Zeus, o J de Júpiter em 3 fusões e fizeram o nome Jesus em 3 etapas. Fizeram a fusão e fizeram a estátua Jesus e colocou para o povo adorar. Mas você que é padre, eu lhe pergunto, como fica Êxodo, capítulo 20, versículo 4? Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás e nem lhes darás culto. Diz para não fazer imagem de nada, de sol, de lua, de estrela, de céu, de árvore, de animais. Aí você faz uma imagem do Jesus que vocês inventaram, coloca no Rio de Janeiro e coloca lá que é o padroeiro da cidade. Legal, hein? A Aparecida que vocês inventaram, que pegaram o boneco no Rio Paraíba, colaram o pescoço, os pescadores pescando, pegou a cabeça em um lugar e o corpo em outro. Aí leva para a igreja, padroeira do Brasil. É por isso que o país está nessa miséria. Vocês colocaram o povo na idolatria, na miséria, no engano de Satanás. Vocês são trabalhadores de Satanás. Vocês são representantes de Satanás no mundo e estão levando em frente as mentiras de Satanás. Satanás é o pai da mentira e vocês são filhos deles. Vocês são filhos dele. Fazendo obra para Satanás. Vocês se tornaram filhos adotivos de Satanás. Mas ainda há tempo de vocês se arrependerem e voltar atrás. Enquanto está em corpo carnal, tem recurso. Mas se vocês continuarem nessa situação, vocês vão parar num abismo feio, feio, que eu não desejo para vocês. Essa é a verdade. Está lá em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aonde está a verdade? Na igreja de vocês não está. A verdade não está em nenhuma religião do mundo. A verdade está com Juarez Cardoso Vital. Você acreditando ou não, eu sou o enviado das alturas do mundo para desmanchar todas as religiões do mundo. Porque a verdade vão jogar elas por terra. Está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho está falando com vocês. Vocês que ficam aí esperando alguém vir nas nuvens, sabe quando? Nunca! 2 está no campo, um será levado e deixado o outro. Quem é 2? Quem são esses 2? É você mesmo. Quando você morre, o teu corpo fica na sepultura e você vai. Você é os 2. Vocês estão com a oportunidade de abandonar a mentira e ingressar na verdade para não perecer. Eu, por enquanto, estou indo de leve, estou indo devagar, mas o poder vai chegar em mim para me fazer o que eu bem quiser. Não estou inventando. A coisa é séria. Vocês esperam no mundo um homem limpo e perfeito total. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não tinha como Iau pegar alguém de lá total puro e soltar no meio de vocês, porque não ficava um vivo.
Eu tive que nascer na inocência, comendo o que vocês comem, praticando o que vocês praticam, passar pelo sistema carnal, passar pelo sistema religioso, conhecer as leis daqui da terra, como funciona a justiça do mundo, para depois agir. A gente está indo de leve porque a gente está dando tempo para a verdade chegar nas pessoas que tem que chegar. Mas vai ser tomado providências para resolver a situação mundial. Acorda enquanto é tempo, porque eu não quero ver vocês perecerem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Atos 4:12. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Aí esconderam o nome. O povo hebreu escondeu o nome, Yahweh, dizendo que é porque o nome é muito forte para não se blasfemar do nome. Mentira implantada por Satanás para que as pessoas ficassem no mundo do desconhecimento. O nome Yahweh é a senha da riqueza, a senha da prosperidade, a senha da vida infinita em tranquilidade. Satanás, sabendo-se da importância do nome, ofuscou, escondeu e colocou na cabeça do povo hebreu que era porque o nome era muito forte para não se blasfemar do nome. Mas como fica Joel, capítulo 2, versículo 32? Todo aquele que invocar o nome será salvo. Hã? Hã? Como fica? Como fica em Atos capítulo 2, versículo 21? Aquele que invocar o nome será salvo. Mas invocar o nome como se eles esconderam o nome? Aí arranjaram Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, Yahvé, Javé, Aparecida, uma imensidão de nomes representando os demônios e colocou vocês para buscar Satanás com os seus aliados. Ah, legal, hein? O povo hebreu diz que não pode falar o nome Yahweh, eles falam que o nome Yahweh é o nome do Pai, mas não pode falar para não blasfemar. E aí eles vão adorar os demônios, Hashem, 2 demônios. Legal, hein? É um demônio, Shem é outro demônio. Bonito, hein? Você que é hebreu aí, hein? Adorando os demônios. Você vai chegar onde com isso? Hã? Vocês fizeram leis aí, até onde eu sei, 613 leis, do jeito de vocês, colocando o povo em maus lençóis, e algo me faz saber tudinho o que está acontecendo. Vocês ensinam que o menino ao 8º dia tem que cortar o prepúcio do pênis, tem que circuncidar. E algo me faz saber que não, que isso é ritual satânico. A circuncisão verdadeira é o homem abandonar a idolatria, abandonar tudo que está errado e fazer uma ligação com o verdadeiro Yahweh. Respeitar ele, respeitar o seu semelhante e andar de forma correta. Essa é a verdadeira circuncisão. A Igreja Católica inventou o batismo botando água na cabeça do cidadão, do menino. E Al me mostrou que isso é ritual satânico. As igrejas paralelas, filhas da Igreja Católica, mergulham no rio. Água, meu amigo, serve para lavar corpo carnal, porém precisa uma boa bucha e sabão. Mas isso que sabe, que vê, que raciocina, não se lava com água. O verdadeiro batismo é você mergulhar nos verdadeiros ensinamentos, fora da idolatria, abraçar o Pai,
a senha verdadeira que dá acesso à riqueza e ao honra. Por que é só o nome que salva? Se eu precisar de encontrar um cidadão e eu não souber o nome dele, eu nunca vou encontrar. Se eu quiser encontrar uma mulher e eu não saber o nome dela, não vou conseguir encontrar. Se não aparecer alguém para me dizer o nome do cidadão, nunca vou encontrá-lo. Satanás, sabendo disso, esconde o nome que dá acesso à fortuna, à riqueza, à prosperidade, e coloca vocês para pedir a ele e aos aliados dele. Você que é padre, você sabe que eu estou dizendo a verdade. Você que é bacharel em teologia, aí, que é teologia bíblica, que é pastor, você sabe que eu estou falando a verdade. Porém, vocês vivem da lã das ovelhas. Vocês não são honestos. Não, vocês são desonestos. Porque eu já vi pessoas em cadeiras de roda pagando dízimo. A verdade não se pega um centavo de ninguém. E eu vai levantar no mundo 142 mil pessoas. Essas pessoas vão fazer a obra, sem fazer pedição de dinheiro nas redes sociais. Pelo contrário, temos o interesse de ver as pessoas bem, vivendo bem. O Vaticano é ouro puro e não para de pedir dinheiro. É um saco furado que nunca enche. Eles colocaram lá em Mateus: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e aonde os ladrões minam e roubam. Interessante, né? O povo não pode ajuntar, mas vocês podem. E é legal, hein? Montoeira de ouro lá no Vaticano e vocês pedindo campanha de devoto e campanha não sei do quê. As pessoas são bem intencionadas, mas vocês vão... Eu quero ver padre puxando enxada, pastor puxando enxada, ainda vou ver. Vou. Andando aí de avião, de carrão, com dinheiro dos coitados bem intencionados. Vocês pensam que não tem alguém superior vendo isso? Será que as coisas é do jeito de vocês? Até aonde vocês vão chegar com isso? O interessante é que os pastores da Assembleia de Deus, por exemplo, eu conheço a máfia, quando fica velho, aposenta com não sei quanto salário a igreja pagando para eles. Legal, hein? Os coitados se lascando no serviço para dar dinheiro para o pastor barrigudo. Legal. Mas não está lá em Gênesis que o homem tem que ver do seu trabalho? Os discípulos, quando andaram no mundo, nem alforje levava pelo caminho. Você não fala tanto do apóstolo Paulo. Paulo, ele era fabricante de tendas para sobreviver. Ele fazia tendas para o outro para ganhar dinheiro, para sobreviver. E vocês querem viver da lã das ovelhas? Inventaram a mentirada, colocaram nessa Bíblia. Para você que não assistiu, assista o vídeo. Quem paga o dízimo está jogando dinheiro na lata de lixo. Eu começo o vídeo lendo Malaquias 3:10. Lá eu mostro que Malaquias 3:10 é verdadeiro, mas verdadeiro para quem? Vocês estão enganados por padres e pastores servindo a Satanás, colocou vocês na idolatria, extorquindo vocês. Porém, o Pai é tão bom, que me fez saber que se pastores e padres se arrepender, ele recebe. Se voltar atrás, ele recebe. Pai bom. Está a critério de vocês é que sabem. A cada tempo que passa, você fica mais longe do berço e mais próximo do cemitério. Você quer chegar lá desse jeito que você está vivendo aí? Você quer chegar lá assim?
Você não tem nem ideia como é do outro lado da vida. Eu conheço, tá? Eu conheço. E tem uma. As pessoas que estão morrendo não estão indo para lugar nenhum. Estão tudo aqui nesse mundo. Uhum. Estão em outro sistema sem corpo carnal. Esse povo que está no mundo hoje é o mesmo povo de antigamente. Aí as pessoas dizem assim, é reencarnação. Não é bem assim. A pessoa nasce, a pessoa morre, fica em um corpo que não é corpo carnal. O pai, na sua bondade, dá uma outra oportunidade, ele entra no útero da mulher e gera de novo ele aqui em um corpo carnal. Só que esta geração agora, nesse sistema maligno, é a última. Eu sei o que falo. É a última. Vai encerrar-se o sistema satânico. Vai ficar 142 mil pessoas. Vai ser derrubado todos os templos religiosos do mundo. Vai ser queimado a fogo, tá? Vai ser queimado a fogo. Vai ser feita uma purificação no mundo. Muitos animais também vão deixar de existir no mundo. Tá? Cada caso é um caso. Tá? Uma série de animais aí também vão desaparecer. Tá? Não são todos os animais que vão ficar no reino com nós, não. Então, vai haver uma purificação dos 142 mil. Vai ser dado um banho neles, e Al vai me ensinar como dar banho neles. Vai ser mudado todas as regras, todas as leis. Vai ser implantada novas leis, novas regras ao povo. E aí esse povo vai viver uma vida nova. O velho se tornará novo, o menino brincará com o leão. Os bichos animais também param de comer uns aos outros. E os homens que vão ficar no mundo também não comem carne. De nada. Carne, peixe, ovo, nada disso. Isso é tudo sujeira. O homem não foi feito para comer isso. Se ao lhe abrir os olhos, você vai enxergar e vai ter certeza que estou falando a verdade. E aí, as pessoas que morrer agora, a maioria do povo vai morrer. Esse povo que está no carnaval aí, coitado, eu tenho pena deles. Estão indo pro ralo. Aí o que acontece? Eles vão morrer e vão para uma fila. De acordo com o que praticou no mundo, vai ser a situação da pessoa no outro sistema sem corpo carnal, aqui embaixo mesmo. Aquele que menos mal praticou vai se purificar primeiro, nasce em nosso meio, no meio dos 142 mil, e aí nós vamos tratar como filho e como filha, e vamos ensinar um nome alvo para eles, ensinar a verdade para eles. Eles vão entrar em novas regras, novas leis, e aí salvará a maioria da população. Porém, cada caso é um caso. Ok? Eu peço aos irmãos e às irmãs que dê esse joinha aí, esse like. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva para que o YouTube recomende esses vídeos a outras pessoas. Eu deixo a todos vocês um forte abraço. E ao nos iluminará e nos guiará às águas tranquilas. Que assim seja. Eu quero agradecer a todo o pessoal do Brasil que está a me ouvir, né? Me assistiu. Eu quero agradecer o pessoal de outros países, tá? E deixo a todos vocês um forte abraço. Vamos em frente, venceremos toda a batalha. A verdade não tem templo, não tem líder religioso e não pega um centavo de ninguém.
Nós levamos a verdade de forma gratuita, como fazia os seguidores de Yahushua no passado, como fazia os profetas no passado. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma certa feita existia um homem por nome Naamã, e esse homem estava leproso. E aí, ele naquela agonia, cheio de lepra, tinha uma jovem que trabalhava na casa dele. A jovem disse, se tu estivesse lá perto do profeta, né, Urshua, que eles falam Eliseu. Esse nome Eliseu, eles colocaram Zeus da Grécia. Esse nome Deus é maligno. Para quem não assistiu, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, que lá eu mostro a origem do nome Deus. Aí a jovem disse, quem me dera eu tivesse lá, ele tivesse lá nas minhas terras e conhecesse o profeta Urshua, que você chama de Eliseu, ele deixava você livre dessa lepra. E aí, Naamã, ele era um chefe, né? Tinha vários comandados. Ele pegou a sua carruagem, junto com a sua equipe, e foi ao encontro de Urshua, que vocês chamam de Eliseu. Chegando lá, ele achou que o profeta ia sair e abraçar ele, porque ele era um homem de destaque na sociedade. O profeta só mandou um recado para ele. Fala com ele que ele mergulha lá no Rio Jordão, que ele vai sarar, ficar livre dessa lepra. Segundo a história, o Naamã mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Você que é pastor aí, escuta bem essa história. Você conhece? E daí, na 7ª vez, que a pele dele ficou lisinha, como se fosse de um menino recém-nascido. Aí, em agradecimento, ele mandou uma série de presentes para o profeta. O profeta não aceitou os presentes dele. Interessante, né? Os profetas faziam o trabalho de graça, né? E vocês têm que pegar dinheiro do povo para fazer o trabalho. Será que vocês não estão praticando coisa errada? Se fosse vocês, eu abri os olhos enquanto é tempo. Ok? Eu deixo um abraço a todos os irmãos e as irmãs que estão no meu canal. Os meninos e as meninas, um abração a vocês. Yahweh está conosco e nos guiará e nos levará às águas tranquilas. Que assim seja. Um abração a todos.